Em 1498, um homem atravessou oceanos, enfrentou tempestades e rompeu limites antes considerados impossíveis. Seu nome era Vasco da Gama, e sua viagem até as Índias mudou para sempre o curso da história mundial. Portugal, na virada do século XV para o XVI, vivia um período de grande efervescência. Guiado por uma mistura de fé, ambição comercial e desejo de conquista, o país liderava a expansão marítima europeia. A costa africana já havia sido em boa parte desbravada pelos navegadores portugueses. Cada novo porto representava mais do que uma marca no mapa, era uma ponte para o desconhecido. Em 1488, o navegador Bartolomeu Dias havia conseguido contornar o temido Cabo da Boa Esperança, o ponto mais ao sul da África. Aquilo provava que o caminho para o Oriente, embora árduo, era possível. Mas ainda faltava a missão mais difícil: atravessar o Oceano Índico e alcançar as tão sonhadas terras das especiarias, as Índias. E essa missão coube a Vasco da Gama, um homem determinado, com forte apoio do rei D. Manuel I e dotado de coragem incomum para os padrões da época. Em 8 de julho de 1497, partiu de Lisboa com uma frota de 4 navios: a nau São Gabriel, a São Rafael, a Bérrio e um navio de mantimentos. Cerca de 170 homens embarcaram nessa jornada incerta. A primeira etapa da viagem levou-os a Cabo Verde e depois à costa oeste da África. A travessia do Cabo da Boa Esperança foi árdua, com tempestades intensas e mar agitado. Depois de muitos desafios, aportaram em Moçambique, Mombaça e Melinde. Ali, Vasco da Gama encontrou um piloto muçulmano experiente, provavelmente de origem árabe, que conhecia bem as rotas do Oceano Índico. Com sua ajuda, a frota partiu rumo ao destino final: as Índias. Em maio de 1498, após quase 10 meses de viagem, os navios portugueses finalmente avistaram a costa da cidade de Calicut, atual Kozhikode, no sudoeste da Índia. Pela primeira vez na história, uma rota marítima direta ligava a Europa ao Oriente. Um feito extraordinário que transformaria para sempre as relações comerciais e culturais entre os continentes. Mas o impacto dessa chegada foi complexo. Os comerciantes árabes e muçulmanos que dominavam o comércio de especiarias viram os portugueses como uma ameaça. Vasco da Gama tentou negociar com o Samorim, o poderoso governante local. A relação foi tensa. Os presentes portugueses foram vistos como pobres e os pedidos de exclusividade comercial foram rejeitados. Mesmo assim, o navegador conseguiu carregar um pequeno lote de especiarias, pimenta, cravo, canela, e retornou a Portugal. A viagem de volta foi ainda mais difícil. Doenças como o escorbuto, a falta de mantimentos e as duras condições marítimas causaram a morte de mais de 2/3 da tripulação. Apenas 55 homens retornaram com vida. Ainda assim, Vasco da Gama foi recebido como herói nacional. Seu feito era inédito e Portugal finalmente tinha acesso direto às riquezas do Oriente sem intermediários italianos ou árabes. A partir dali, Lisboa se transformaria num epicentro do comércio europeu, abastecendo os reinos cristãos com especiarias raras e exóticas, tornando Portugal uma superpotência naval e comercial. Vasco da Gama voltaria à Índia 2 vezes. Na segunda viagem, já nomeado como almirante das Índias, impôs o poder português com mais firmeza, usando também da força militar. Estabeleceu feitorias, bases militares e comerciais, que serviriam como ponto de partida para o domínio português no Oriente. No entanto, sua presença também trouxe conflitos sangrentos, saques e repressão, inaugurando o período de colonização europeia na Ásia, com todas as suas contradições e consequências. Vasco da Gama morreu em 1524, na Índia, como vice-rei das Índias, uma figura de enorme prestígio no reino português. Hoje, sua figura é vista com respeito, mas também com reflexão.
Sua jornada representa tanto a glória da expansão marítima quanto os dilemas do imperialismo. A viagem de Vasco da Gama reconfigurou a geopolítica mundial, abrindo as portas para o comércio global e também para os choques culturais que marcaram os séculos seguintes. Ele provou ao mundo que os oceanos não eram barreiras, mas pontes, que era possível unir continentes distantes por meio da navegação e criar uma nova ordem mundial. A era das descobertas estava em pleno andamento e Portugal estava à frente, moldando a história com suas velas e sua coragem. O legado de Vasco da Gama continua vivo em monumentos, museus, mapas e até mesmo nas rotas comerciais modernas que ele ajudou a abrir. Sua história nos lembra do poder da determinação humana e dos altos preços que, às vezes, acompanham os grandes feitos. No próximo episódio, vamos explorar como a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil pode ter sido mais do que um simples acaso. Teria sido o início de uma nova missão imperial? Inscreva-se no canal Uma Viagem pelas Raízes Oficial, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com quem ama a história. Até a próxima viagem.